Olá, amada igreja, como é que você tem passado essa semana? Passado bem? Mais ou menos? Como é que tem sido a tua vida? Espero que esteja sendo uma vida boa, plena, uma vida dentro da vontade de Deus. Hoje eu quero falar um pouco a vocês em relação a diferenças. Quando você observa algumas coisas, você vê diferença? Por exemplo, eu tenho essa laranja. Qual a diferença dessa laranja para essa laranja? Tem alguma diferença? Talvez o tamanho. Ou, se não, vou pegar outra coisa. Este coco. Veja que é um coco verde, né? Ganhei. Trouxeram lá da Bahia para mim. E tem este aqui. Este coco. 2 cocos verdes. Qual é a diferença deles? Existe alguma diferença? Claro que existe, é o tamanho. Mas pela diferença em que eles têm, eles deixam de ser coco? Eles deixam de ser aquilo em que eles são? Ou não? Uma laranja, mesmo ela sendo diferente, ela deixa de ser laranja? Claro que não. E nós, seres humanos, mesmo sendo diferentes, nós deixamos de ser seres humanos? Claro que não. Cristo Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio através daquilo em que nós fazemos ou falamos ou cremos. Nós podemos fazer as escolhas e todos nós temos a opção em nossas mãos de nós escolhermos por aquilo em que é certo ou errado. Não há diferença. Não importa o ser humano que exista sobre a face da terra, ainda assim ele vai viver dentro desses 2 princípios: escolhas certas ou erradas. Dentro das nossas escolhas, nós sempre temos que optar e pensar numa escolha certa, porque quando tomamos uma escolha errada, nós temos um preço muito alto a pagar. Mas não há diferença nenhuma entre um ser humano ou outro. Não importa raça, cor ou nação, ainda assim não deixam de ser seres humanos. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nós temos que pensar de que Cristo Jesus ele veio para salvar a humanidade do pecado. E isso não é porque um é diferente do outro, mas sim porque nós todos somos iguais. Somos criaturas feitas por Deus, pelo Criador. Você talvez seja diferente do que eu. Você talvez pense diferente do que eu. Mas isso não te torna mais ou menos ser humano do que eu. Nós somos uma raça de seres humanos. Não importa a cor, não importa a nação. Nós devemos sempre encarar a raça humana e não a raça ou pela cor, ou pela etnia, ou pelo país em que vive. Bem, a palavra do Senhor diz de que não importa o tipo ou quem você é, ainda assim todos nós pecamos. Então não há diferença em relação a isso. Todos nós nascemos no pecado e pecamos. O único que veio para nascer e não pecar foi Cristo Jesus. Veja lá em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 e 24 nos dá exatamente essa ideia de sermos todos um só, de sermos todos iguais, de sermos todos seres humanos. Não podemos afirmar de que nós não temos pecado, porque a palavra ali em Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram. E veja o que diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Conforme a lei de Moisés,
entre os judeus, se você disser de que você não tem pecado, você é condenado à morte. Hoje talvez não seja tão rígido assim, as leis em si sociais não permitem com que o judeu consiga exercer a lei de Moisés em sua íntegra, mas a lei diz de que se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso e você está sujeito a ser condenado à morte. Nós vemos isso quando aquela mulher adúltera foi jogada aos pés de Cristo Jesus e ele simplesmente foi desafiado a usar ou a se colocar como juiz daquela situação. O interessante é que eles chegaram até ele e disseram: esta mulher foi pega em adultério e a lei do Senhor diz de que ela deve ser apedrejada. E o que tu dizes a nós? Jesus olhou para todos aqueles em que condenavam aquela mulher e simplesmente afirmou a eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O interessante é de que nenhum deles atirou a pedra, não por misericórdia àquela mulher, porque eles estavam decididos a matar aquela mulher. Mas todos eles pensaram em relação à lei, porque se eles jogassem a pedra, eles estariam afirmando a toda a sociedade ali em volta de que eles não teriam pecado. E isso também era condenado em morte. Todos estão sujeitos à morte. A segunda coisa que nós vemos em relação a não ter diferença é que todo ser humano sobre a face da terra passará pela morte, a não ser que tenha a vinda de Cristo Jesus, em que nos resgatará em vida. Mas todos nós estamos certos de que um dia iremos morrer. Então não há diferença em relação ao ser humano. Não importa a classe social em que você viva, ainda assim você irá passar pela morte. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 a 28 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, Cristo Jesus morreu uma única vez, e assim também ressuscitou uma única vez para nos dar a vida eterna. E mesmo que a gente morra, ainda assim viveremos se estaremos em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, todos estão debaixo do julgamento de Deus. Não importa, grandes e pequenos, ricos ou pobres, não importa. Todos estão debaixo do julgamento de Deus. Deus está ali pronto para nos julgar, para nos dar a recompensa ou nos condenar à morte eterna, que é o inferno. Quando observamos essa questão é um pouco difícil de entendimento e muitos acham de que não, de que Deus na última hora Ele terá misericórdia de nós e assim Ele agirá com benevolência ou bondade para cada um de nós, não nos lançando no inferno. O interessante é que Deus, Ele é justo, e debaixo de sua justiça está o julgamento justo também para com aqueles em que foram fiéis a Ele. Seria injusto para com aqueles em que pagaram o preço da fidelidade a Ele, de repente verem de que aqueles em que não tiveram uma vida fiel têm a mesma recompensa do que eles que se manteram fiéis. Deus é justo. E todos nós estamos debaixo de sua justiça e de seu julgamento. Em João capítulo 3, versículo 17 a 18 diz o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Para que nós possamos nos resgatar, sermos resgatados do pecado e não sofrermos a condenação de Deus, nós precisamos aceitar e viver a vontade de Cristo Jesus. Do contrário, já estamos condenados. Ou seja, não existe chance alguma de você se redimir sem Cristo Jesus. Você já está condenado. Se você não mudar de direção, você já sofre a condenação do julgamento de Deus. Agora,
Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de nossa vida, quando nós colocamos Cristo Jesus como o único centro e o único alicerce da nossa vida e vivemos conforme a vontade em todos os mandamentos de Cristo Jesus, nós estamos salvos do julgamento de Deus e seremos resgatados para a glória eterna e o gozo eterno com Cristo Jesus. Eu quero continuar na semana que vem em relação a não há diferença. Não importa quem você seja, você não é diferente do teu irmão, você é igual. Sofrerá as mesmas consequências se não aceitar a Cristo Jesus, mas terá os mesmos galardões e as mesmas recompensas se você aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Na próxima semana, quero falar a vocês sobre mais 4 pontos em relação a não existir esta diferença entre nós, como seres humanos. Que Deus possa te abençoar e te guardar, e que você possa refletir nesta mensagem que você está ouvindo hoje. Amém.